Boa tarde, senhoras e senhores. 皆様、こんにちは。Aí, como imasu. Nesse momento, daremos início à cerimônia de comemoração do aniversário de 88 anos do senhor Paulo Masami Koga. Tadaima kara, Koga Paulo Masami sama no beiju no oiwai o hajime sasete itadakimasu. 最初に今日の主役であります甲賀パウロ正美様と子供さんたちと息子の嫁様と娘、息子とお孫さんたちの入場です。O homenageado de hoje, senhor Paulo Masami Koga, nesse momento está entrando no salão acompanhado de seus filhos, nora, genro e netos. Vamos recebê-los com uma calor.じゃあ皆様どうぞお座りください。まず私の自己紹介をさせていただきます。私は本日の司会を務めさせていただくトニー・カンチェリと申します。どうぞよろしくお願いいたします。甲賀パウロ正美様は1926年の8月1日にサンパウロ州の田舎カフェランジャという町でお生まれになりました。青年の頃、カフェランジャとベラクルスの町で大変生活を暮らしていただきました。1952年の10月25日マリリアという町で寺尾アオリアシゲ様ご結婚をなされ3人の子供に恵まれました。アオベルト・ヨシウさん、マルシャ・ナオミさんとマルガレッチ・ヒトミさんです。それでは今日は甲賀正郎甲賀パウロ正美様の88歳のお祝いの日です。このめでたい米寿のお祝いにようこそおいでくださいました。心からお礼申し上げます。この記念すべき日が素晴らしい一日になるよう頑張りますから、
皆様も張り切って楽しんでください。それではただいまから今日のお祝いの挨拶を始めさせていただきます。まず最初にニワ神父に日本語でご挨拶をお願いいたします。そしてポルトガル語の通訳を中原光道神父にしていただきます。どうぞお二人はニワ神父と中原光道神父、こちらの方へおいでください。どうぞこちらの階段がありますので気をつけてください。階段のはい、皆様温かい拍手をよろしくお願いします。Para quem não entende bem Nihongo, toda hora que eu falar 拍手をお願いします。bate palma, tá? よろしくお願いします。今日は、古賀さんの88歳のお祝いの時です。Hoje, dia especial para poder celebrar 80 anos, 88 anos de vida do Senhor Koga. ご家族の方が中心になって、このような素晴らしい祝会が開かれていることを嬉しく思います。Eu me sinto feliz de poder ver a família bem unida para oferecer este momento muito especial. 古賀さんと言いましたらもう一つの言葉が浮かんできます。Quando penso no Senhor Koga, uma palavra começa a surgir dentro da minha mente. それは忠実さ、真実さということです。A fidelidade, a honestidade. 古賀さんはご家庭においてもその忠実さを発揮しました。Na família, ele tem sido muito homem fiel. 良きご主人として、良きお父さんとして、como bom marido, お como bom pai, como bom avô. また、お仕事においてもその忠実さを発揮しました。No que se refere a trabalho, também essa palavra fidelidade permanece. 忠実に、真実にその仕事に邁進してきました。Vem se dedicando há muito tempo com toda a lealdade e fidelidade. また、社会においても古賀さんは忠実さを発揮したのです。Na sociedade também tem sido homem de fidelidade, muito homem de honestidade. 私の知らないところでたくさんのことをなされましたけれども、一つの知っていることは、ラジオ体操の方の責任者として彼は忠実にその責任を果たしました。Eu não tenho conhecimento de muitas coisas que ele vem realizando, mas uma coisa que eu posso dizer que ele se dedicou muito tempo nesse rádio Tyson. また、古賀さんはクリスチャンになりました。Ele aceitou Jesus como seu único Senhor Salvador. 私たちの教会でその忠実な奉仕を励んでくださいました。A partir dessa decisão pessoal por Cristo Jesus, ele começou a levar sua vida eclesiástica com muita fidelidade. 特に彼は礼拝の司会者としてその忠実さを発揮したのです。Especialmente ele assumiu o desafio de ser dirigente no momento de culto de adoração. 初めの頃はちょっと遠慮されておられました。 No começo ele ficou um pouco, acho que fez um pouco de cerimônia. だんだん慣れてきて誰よりも上手にしてくださいました。 Mas à medida em que ele assumindo essa grande responsabilidade, ele começou a realmente nos contribuir de uma forma muito significativa. 一つ一つの司会者としての任務を彼は実に真実にやってくださいました。 Com toda a dedicação e fidelidade, ele realmente nos ajudou, ajudou a toda a igreja no que se refere ao momento de culto de adoração ao Senhor. また彼は計算の方が非常に得意でした。 Ele tem uma facilidade e habilidade em relação ao cálculo. ですから教会の方の会計としてもその責任を
全うされました。 Também ele foi muito fiel como tesoureiro na igreja. 実に長い間やってくださったんです。 Ao longo dos anos, ele vem se mantendo, né, nessa função com toda a dedicação e fidelidade. 一回も遅れることがない。 Nunca ele deixou de relatar. 一回も間違うこともない。 Nunca ele falhou. 実に忠実に真実に決められた日に報告をしてくださいました。 Sempre fazia a prestação de conta 私 no たち dia determinado com toda a dedicação e fidelidade. 私たちは本当に彼にも任せ安心しておりました。 Portanto, a gente estava muito tranquilo, confiando na habilidade, ao caráter do Senhor Koga. またちょっと私と本当ちょっと言いにくいんですけど、ちょっと個人的なこともちょっとだけ言います。 Uma coisa que me constrange um pouquinho para compartilhar, mas gostaria de um pouquinho de repartir com todos vocês. 古賀さんは私のお兄さんのようにして接してくださいました。 Para mim, a existência, a presença do Senhor Koga é como se fosse meu irmão mais velho. 古賀さんはたくさんの本を読んでいろんなことをよく知っておられました。 Ele tem uma leitura, vasta leitura, e ele é conhecedor de muitas coisas. 私の知らないことをたくさん教えてくださいました。 E a partir dessa leitura, o Senhor Koga sempre compartilhou comigo muitas informações, conhecimentos. 兄さんのようにして、 Como meu irmão mais velho. また私の誕生日のよく覚えてくださって、たくさんのプレゼントをくださいました。 Sempre ele se lembrou do meu aniversário e sempre manifestava de uma forma muito sincera, simbólica, quanto ao meu aniversário. 彼が買ってくださった靴を今も履いて、今日も履いてまいりました。 Uma das vezes eu ganhei um sapato. Até o dia de hoje eu uso esse sapato. Hoje estou com esse sapato. 88歳。 88 anos. まだまだいけます。 Ainda dá para encarar mais. どうぞ100歳に向かっていよいよ元気で進んでほしいと思います。 Por favor, você, Senhor Koga, vai colocar sua meta em 100 anos. Muito obrigado. はい、どうもありがとうございました。Obrigado, senhoras e senhores. 続きまして、今日の主役であります古賀ポル正美様のおい、嬉野隆さん、乾杯の音頭を取っていただきます。どうぞ、嬉野さん、こちらの方へおいでください。Agora estou convidando o sobrinho do senhor Paulo, o senhor Takashi Ureshino, para fazer o campai. Ele vai vir, todo mundo. Eu pediria que o pessoal do buffet já está providenciando bebidas, né? Encham seus copos, deixa todo mundo com o copo cheio. Eu vou passar então o microfone para o senhor Takashi. Aí, minasan, hakushu onegai shimasu. じゃあ皆さん、それからドントル・パウロの88歳の誕生日の祝いの、乾杯の合唱をさせていただきます。ビーバー！ビーバー！ビーバー！高くお願いします。じゃあありがとうございました。どうもありがとうございました。固い絆に思いを寄せて語り尽くせる時には喜び会場の真ん中にお料理が用意してありますので、どうぞご自由にお召し上がりください。
Para quem não entendeu nada e vai passar fome, ó, o almoço está servido aqui no meio do salão. Tem uma mesa com muita comida gostosa. Por favor, comam à vontade.
るなら来てみろ吠えてみろ沖へ出たなら自慢の船さきちっと度胸半端じゃないぜ命知らずの男船きっとあの子に海なり頼り届けておくれよ渡り鳥丘にゃ住めないさすらい船さ未練きっぱりなんなの言うてる情けのせない男船網よ幾手に血潮がたぎる本領一つが宝だよ辛さこらえる我慢の船さここが一番男の勝負夢は大量の男船はいどうもありがとうございました。続きまして前田恵美さんComo está Akasaka? Como está Señor? はい皆さん拍手お願いします。Como esta señorita, yo quisieraみたいのよ、赤坂の夜。別れた人に会えるような、そんな気がしてならないの、それが赤坂。Del corazón ¿Cómo estás, Señor? ¿Cómo estás, señorita? Yo quisieraみたいのよあなたと私これから恋が生まれるようなそんな気がしてならないのそれが赤坂
言われて素直に流れてその日バカな出会いが事故に化けて寄せばいいのに二度目人生は嘘は誰かが教えてくれる誰かが見つけてくれるそんな誰かに振り回されて消えた女がまた一人女の人生は最後指紋で捨てられる瞬間流れて諦める人の情けに捕まりながら触れた情けの枝で死ぬ女の人生は
come again. Feel, oh, feel, oh, feel against my heart. Feelings like I never lost you, and feelings like I never had you against my heart. What of my life I feel. I wish I never met you, girl. You'll never come again. Feelings like I never lost you, and feelings like I never have you against my love. Feeling, oh, feeling, oh, feeling against my heart. Feeling, oh, feeling, oh, feeling against my heart. Obrigado, gente. Vivo este momento lindo, olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar sorrindo. Sei de tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei, se eu sorri, o importante é que emoções eu vivi. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Eu estou aqui vivendo este momento lindo, de frente pra você e as emoções se repetindo. Em paz com a vida,
e o que ela me traz, a fé que me faz otimista demais. Se chorei, se eu sorri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei, se eu sorri, o importante é que emoções eu vivi. São muitas emoções, né, pessoal? Muito obrigado por estar todo mundo aqui hoje. Muitas emoções. Azufaruとに刻む足音を踏みしめるたびに俺は俺であり続けたいそう願った裏腹な心たちが見えてやりきれない夜を数え逃れられない闇の中で気を眠ったふりをする死にたいくらいに憧れた花の都大東京薄っぺらな細まる北へ北へ向かったざらついた苦い砂を噛むとねじ伏せられた正直さが今頃になってやけに骨身にしみるああ幸せの友よどこへお前はどこへ飛んでゆくああ幸せのトンボがほら舌を出して笑ってら明日からまた冬の風が横面を吹き抜けてゆくそれでもおめおめと生き抜く俺を恥じらう私の我慢が寒くて凍りつくような夜を数えだけど俺はこの街を愛しそしてこの街を憎んだ死にたいくらいに憧れた東京のバカ野郎が知らん顔して黙ったまま伝えろケツの座りの悪い都会で憤りの酒を垂らせば乱暴な俺の骨身にしみるああ幸せの友よどこへお前はどこへ飛んでゆくああ幸せの幸せの友よどこへお前はどこへ飛んでゆくああ幸せの友がほら舌を出して笑ってら
悲しくて目を開ければ今夜に向かう道より他に見えるものはなし砕け散る定めの星たちをせめてひそやかにこの身を照らせよ我は言う青白き頬のままで我は行くさらば座れよ息をすればものの中木枯らしは泣き続けるされど我が胸は熱く夢を追い続けるなりさんざめく名もなき星たちをせめて鮮やかにその身を割れよ我も心の目ずるままに我も行くさらばすばるよいつの日か誰かがこの道をいつの日か誰かがこの道を我は青白き頬のまま行くさらばすばるよ我は行くさらばすばるよ「
という日泣かしてしまうわ約束なんかいらないけれど思い出だけじゃ生きてゆけない時の流れに身を任せあなたの胸に寄り添いきれいに慣れさせるだけで命さえもいらないわだからお願いそばに置いてね今はあなたしかいないの人生それさえ捨てることも構わないだからお願いそばに置いてね今はあなたしか愛せない飲むならば日の元一の思いやりをもみとるほどに飲むならばこれぞまことの黒田節
さよならをもう一度あなたに愛を込め言いたいの、胸に残る涙を捨てて明日のために別れよね。このままいると壊れそうな二人だから離れるのさ。いつか会える、きっと会える。さよならは愛の言葉さ。Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that will bring a cheer to me. This world has lost its glory. Let's start a new story now, my love. Right now, there is no other time, and I can show you how, my love. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away.
You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. You can dance, you can jive, having the time of your life. See that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Friday night and the lights are low, looking out for a place to go, where they play the right music, get in the swing, you come to for a kiss. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. With a beat of rock music, everything's fine. You're in the mood for a dance. And when you get a chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine, oh yeah. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, singing the dancing queen. You were teaser, you turn me on, living burning and then you're gone, looking out for another, and when you do, you're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine, oh yeah. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, singing the dancing queen. Singing the dancing queen. Continuidade a várias apresentações para o homenageado de hoje, Sr. Paulo Masami Koga. 最初に今日の主役であります古賀パウロ正美様の子供さんたちを代表して長男古賀アルベルト義雄さんにご挨拶をお願いいたします。どうぞアルベルトさんこちらの方へおいでください。Eu agora estou convidando o filho mais velho do aniversariante
para dar continuidade àquelas apresentações do começo, ele vai estar agora representando os irmãos, fazendo aqui a sua palavra. Uma salva de palmas, Roberto. Bom, acho que eu já cumprimentei a todos, né? Mas, mais uma vez, uma boa tarde aí para todos. Agradecemos aí, né? A presença aí de todos vocês. Bom, não vamos ter nenhum protocolo aqui, né? Formal. Afinal de contas, né? Nós somos todos parentes e os amigos próximos, né? Então, eu queria agradecer, né, a presença de todos que vieram a essa comemoração, que é muito importante, né, para o japonês, que é a comemoração do 88 anos de idade. Essa comemoração, né, chamada de Beijo no Iwai, e é comemorado no aniversário de 88 anos. Agora, por que, né, 88? Comemora-se 60, 70, 80, 90 e também 88. Então, no Japão é tradicional comemorar o 88º ano. Por quê? Porque as letras, né, que se escreve 88, quando elas são sobrepostas, elas ficam parecendo com o ideograma do arroz. E para o japonês, o arroz é o símbolo, assim, da felicidade, da alegria. Por quê? Porque é o sustento, é a comida tradicional lá no Japão. Então, como viram que, colocando as letras, né, de 8 e 8 sobrepostas, então daria a letra do arroz. E o arroz, então, é o sinônimo de alegria, de felicidade. Então, por isso, é comemorado esse aniversário. Ok? Bom, falar do meu pai, né? Não, meia hora. Então, eu queria falar do empreendedor. No dicionário diz, né, que o empreendedor, né, é o indivíduo, né, que inicia um negócio ou uma organização. Então, esse é o dom, né, que nós vemos no nosso pai, ser empreendedor. Foi com esse dom, né, e após adquirir alguma experiência profissional, que em 1955, com o apoio, né, dos nossos avós, ele veio para São Paulo, né, iniciar numa atividade nova, né, que era a venda de laticínios em feiras livres. Okay? Foi um ato heróico dele, quer dizer, da família, né? Por quê? Porque ele estava saindo lá, né, de Marília, indo para São Paulo e iniciando uma atividade nova. E isso era bem difícil naquela época. Por quê? Comunicação, transporte era muito assim, muito simples, né? Não tínhamos todas as facilidades que nós temos hoje. Ok? E a família, né? Ele estava recém-casado, então veio ele, a esposa e o neném, né? De 1 ano e meio. Sou eu. Ok? E sofremos, né, toda essa batalha juntos. E o apoio, né, da esposa foi fundamental. Por quê? Porque os dois batalharam muito e tiveram sucesso. E esse sucesso, então, foi o alicerce da nova empreitada dele, que foi o quê? Iniciar no ramo, né, de secos e molhados, que hoje em dia chamamos de mercado, né? E isso ocorreu em 1963. Então, em 63, o seu Paulo e a família iniciou a nova atividade, o comércio de secos e molhados.
E isso foi durante 25 anos. Findado isso, ele se aposentou, né, em 88 e, como diz, né, pendurou a chuteira. Mas o espírito, né, empreendedor dele não deixou ficar parado. Então ele iniciou em atividades, né, filantrópicas, religiosas, e na parte de filantropia ele começou a trabalhar, né, junto com o pessoal do Rádio Taíso. E lá ele organizava, né, as atividades, né, da unidade Conceição, que praticam, né, o Rádio Taíso aqui na frente, na quadra da praça. Ele trabalhava na atividade junto com a diretoria da Igreja Metodista Livre, aqui da unidade de saúde. Ok? E por esses longos tempos, né, até que agora ele já está mais calmo, mais sossegado, fica mais em casa. Ok? Mas o que eu queria falar é da maior empreitada, né, que ele realizou. E iniciou em 1952, quando ele se casou com a Shige Terao. Okay? Dando início, então, à construção de uma família que teve muita harmonia, muito amor e muita dedicação. Isso como os ingredientes, né? E também muita luta e determinação como complemento dessa nova atividade. E o fruto disso foram o Alberto Yoshio Koga, que sou eu, a Márcia Cristina Naomi Koga, a Margarete Cristina Hitomi Koga, que hoje formamos novas famílias, que estamos construindo com a índole que Ele deu a nós. E por sermos felizes, né, nós queremos agradecer ao nosso Pai por tudo que você fez por nós até hoje e também como você nos fez. Então, eu te queria dar muito obrigado, nosso Pai. Muito obrigado. É dureza, viu, gente? Gamarei. Bom, eu queria parabenizar meu tio, Paulo, pelos 88 anos. Muita saúde, muita paz, muita alegria. Desculpa, peraí, ele está muito nervoso, vamos fazer ele ficar um pouquinho mais calmo. Vocês viram como é que ele já tem prática do microfone? Eu queria agradecer por já passar. O microfone foi aqui, assim fica mais fácil. Tá bom. Aí, começa outra vez, aí, calma. Parabéns pelos 88 anos. Muita saúde, muita paz, alegria. Que Deus abençoe o nosso querido Tigrão. Nosso tigre, né, tio? Ai, tio Paulo. É a primeira vez que eu falo em público assim, viu? Obrigado por tudo que o tio fez por nós. Muitíssimo obrigado de coração. Lembro da primeira vez que vim a São Paulo, tinha meus 7 anos, e o tio comprou um caixa de... não estou nem conseguindo ler agora. Esquece. Não. Desculpa, estou muito nervoso, não consigo nem ler mais. Não.
Tio, obrigado. Lembro que eu vim aqui em São Paulo, tio sempre cuidava bem da gente, passeava por São Paulo. Aquela lata de sardinha que o tio abriu na feira, tá uma delícia, lembro até hoje. Ele falou assim, ó, vamos comer que não fala pra ninguém. Lembra, tio? Tio era um tio, acho que todo mundo queria ter, viu? Porque eu não esqueço, acho que eu lembro de quase tudo que ele fez pra mim. Muito obrigado. A primeira viagem de avião, ele pagou a viagem para Marília. Tio, lembra? Lembra, né? Nossa, foi uma emoção. Gostei muito. Quando, na minha lembrança. E o Alberto, né, Alberto? Alberto foi tinha um chiqueiro, um porco enorme, sabe? Ele veio de cara assim. Ele ficou tremendo que não sabia o que era, pensou que era uma fera, né? Aí eu tirei, ele ficou paralisado. Aí eu tirei de lá, né? Você lembra? Lembra? Foi muito bom, viu? Tá bom. Obrigado, Cícero. Obrigado. Parabéns. Isso porque ele nunca falou em público. Mais um pouco ele pode ser candidato a vereador, deputado. Tá bom, tá ótimo. Motto. Radio Taiso Renmei no Kaichou de arimashita Matsuda Antônio San ni goaisatsu onegai itashimasu. Eu estou convidando agora um antigo amigo. Ele foi ex-presidente do Radio Taiso, senhor Antônio Matsuda, para fazer aqui a sua apresentação, ok? Ele está se arrumando lá, passando maquiagem, ele está chegando. Dozo, continuar no hall, ainda kudasai. Eu constituí a federação em 78, em comemoração a 70 anos de imigração japonesa no Brasil, né? Então, fiquei até 2005. Então, você só faz cálculo de 27 anos. Tá? E então, a maioria de quem praticou Radio Taiso e muitos praticam até hoje, todo mundo conhece como meus irmãs. E seu Paulo, um deles. Ele é ainda criança, 8 anos só. 改めてご紹介に預かりました松浦でございます。よろしくお願いします。今日は古賀正美パオロさんの米寿の祝い、誠におめでとうございます。僕もマイクを持つの初めてですから、あしからず間違いがありましたらご了承お願いいたします。古賀さんとはあんまり古い付き合いじゃないんです。本当の話が。96年にね、僕が体操連盟でヨーロッパツアーを作りまして、その時に古賀ご夫妻も一緒にヨーロッパへ3週間旅行したわけです。その時に初めて古賀パオロさんの人物を知ったわけです。それまでは名前で知っておっただけで、それとまたアウトペッサ古賀の古賀よく知ってました。後で聞いたらいとこさんだそうです。そういうことで僕は、人の世話が好きで、小さい時から少年団の時から人の世話好きで、自分のことを忘れて勉強するのを忘れて、たまにご飯食べるのを忘れて、本当によく考えてだいぶ損しました。でも僕もこれで85歳になりますけど、今までこうして皆さんと一緒に楽しいこうしたまたお祝い事にも参加させていただけることは本当にこれ僕が小さい時から
人の世話好きとまたスポーツが好きだったんです。もう幼年の頃からスポーツやって、今日までまだラジオ体操の、方は毎日やってます。自分の健康のために。それが、96年にヨーロッパ旅行しまして、で旅行の途中で彼の人物を僕はしっかり見抜いて、古賀さん、ちょっとお宅に無理かどうか知らないけど、僕が見た目ではあんたは楽々僕が頼むことを頼みに答えられる男ですから、はいっていう返事をくださいって僕は言ったんです。何ですかって言うから、ブラジル体操連盟の書記を帰ったその日から就任して全うしてほしいんです。はいって言いました。確かに僕がお願いした通り、それで3週間の旅行で一緒に食べて一緒に寝て、18人のグループでヨーロッパ回りまして、8カ国回って帰ってきたのも次の日も役員会が待っておって、そして理事会の前で古賀さんを紹介して、定款に背いて個人の推薦で書記をお願いしました。それで、理事会もみんな満場一致で受けてくれまして、それから毎日10年間連続僕の書記長をやってくれました。それでないと、日本との交流、また諸国、世界諸国の交流をまた、文通いろいろありますので、私一人ではとても間に合いませんから、古賀さんにお願いして、本当に影になり日向になり、また僕の右腕として10年間、もう初めの、今日の開会式の時から古賀さんの人物に対しては皆さんが堅実で正直で頭が良くて言われましたが、それは全くその通りです。そして僕が、2005年に会長を引きましてからも何年かまだ、引き続き連盟の書記をやってくださいまして、ブラジルの、ラジオ体操普及のために僕と一緒に貢献してくださいました古賀さんが今日88歳の誕生日を迎える方でまして、僕は自分のことに嬉しいです。本当に自分が今日まで米寿をお祝いしておるような日で、本当にもう他のコンプロミスを全部今日完成らしてこちらに来たんです。さっきから歌わせていただいた下手な民謡ですけど、民謡、日本民謡協会の副会長もしておるんで、今日本当は月例役員会なんです。それを会長に許してもらってこちらへ上がりました。それとカルモの桜祭りの方も約やってますので、あちらも昨日と今日と2日桜祭りやってますけど、その方も失礼しまして、こっち何をおいてでも古賀さんの祝いには行かないかん。もう家内にもずっと前々から言って今日の許しを得ていただいて、でもうそわそわと来たわけです。本当に古賀さんおめでとうございます。そしてこれが一つの日本の、皆さん年を祝う一つの節目ですけど、これを節目として100歳以上生きて、それでまだ皆さんのためになっていただくことを私の、祈願しまして、私と簡単な挨拶にさせていただきます。どうもありがとうございました。本当に大変だから。Ele está falando para fazer a tradução do que ele falou tudo aqui, vai cansar vocês. Primeiro que realmente não estou preparado para isso aí. Mudou. 小山新婦さんにご挨拶をお願いいたします。どうぞ小山新婦、こちらの方へおいでください。Pastor da Igreja Metodista Livre。本当にIgreja Metodista Livreは日本語で本当に分かりませんけど、だからよろしくお願いしますね。小山新婦さん。
よろしくお願いします。教えてください。Igreja Metodista Livre、日本語で何ということですか？素晴らしい、古賀正美パオロ兄弟の米寿に招いていただいて、皆さんと共に本当にこのお祝いをさせていただいておりますことを感謝します。Estou muito, muito feliz por poder estar aqui comemorando 88 anos do Sr. Paulo Koga. 息子さんが話してくださったように、日本の文化の中では米寿88歳というのは特別なお祝いであります。Como o filho dele já falou, beijo, não é beijo não, beijo, é uma comemoração muito significativa e importante no Japão. 水穂の国、米の国と言われておる日本ですけれども、país do arroz, que é o Japão. 文化の中では米は日本の宝なんですね。Arroz é uma preciosidade no Japão. だから88歳の米寿というのは本当に、宝のお祝いであります。Então, a comemoração dos 88 anos é realmente muito importante. この88歳を迎えられたということは、重ね重ね、もちろん本人の努力もありますけれども、神様の特別な恵みが今日まであっておるわけです。Acima de tudo, eu acho que tem uma bênção muito especial que Deus concedeu a ele por estar hoje nesta idade. 私は90年から2001年まで、十名ストレスサウデ教会でお世話になりまして、古賀さんには12年の間、奥さんと共に私たちはお世話になりました。Durante 12 anos fui pastor na Igreja Metodista Livre de Saúde, onde nós convivemos desde 1990 até 2002. Então, ao Sr. Koga e a sua esposa e sua família, nós devemos muito. 私たちは5人の男が与えられまして、貧しい中に育てたんですが、本当に古賀さんたちの助けをいただいて、育てさせていただきました。Deus nos abençoou com 5 filhos e era numa época difícil, mas nós recebemos a ajuda de muitas pessoas, inclusive do casal Koga. いちいち挙げてお礼言うことはできませんけれども、まとめてですね、今までの長い間、それからもサウデからも続いて、それからすでに13年過ぎておりますけれども、ずっと、友達として、また私たちの良き兄としてご指導くださって今日至っておりますことを改めてお礼申し上げるものでございます。Nós fomos transferidos para a igreja de Pinheiros e já fazem 13 anos que lá estamos, mas mesmo depois da mudança, nós continuamos a nossa amizade e nós agradecemos muito a ele. 言葉が足りませんですが、本当に心からもう一度この古賀正美兄弟の米寿のお祝いを申し上げさせていただいて、感謝の言葉とさせていただきます。Quero trocar com palavras de agradecimento, desejando muitas felicidades ao Sr. Koga nesse momento. ありがとうございました。おめでとうございました。Parabéns e muitas felicidades. Muito obrigada. Aí, Domo, arigatou gozaimashita. Obrigado. Vamos dar continuidade aqui. それでは、ただいまから、古賀パオロ正美様の88歳のお祝いのため、子どもさんたちが用意いたしました記念品の贈呈を始めさせていただきます。Bom, senhoras e senhores, a partir de agora, os filhos irão prestar uma série de homenagens nessa festa de 88 anos, além das que já fizeram, para o papai, o senhor Paulo.
それでは最初に高学家の思い出のアルバムを皆様にご紹介いたしますので、こちらの画面をご覧ください。Bom, portanto, primeiramente, a partir de agora, será apresentado para vocês uma retrospectiva da família Koga.
列に並びまして花嫁を送る美しい風景です。島から島へと渡ってゆくのよ。あなたとこれから生きてる私。瀬戸夕焼け明日も晴れる二人の角で祝っているわ。生きてる限りはどこまでも探し続ける恋めぐら傷つき汚れた私でも骨まで愛してほしいのよ。優しい言葉に惑わされこの人だけは信じてる女をなぜに流すのよ。骨まで欲しいのよ。何にもいらない欲しくないあなたがあれば幸せよ。私の願いはただ一つ骨まで愛してほしいのよ。 É com grande honra que venho falar sobre o meu tchá. Gostaria de compartilhar com os senhores dois fatos que aconteceram há uns anos. Um deles aconteceu há cerca de uns 3 anos atrás. Eu e meu irmão estávamos no estágio do curso de acupuntura atendendo os pacientes. E no meio do estágio, o meu irmão veio me chamar, falou que precisava me apresentar uma pessoa. E disse que essa pessoa conhecia a nossa família, né? E dessa pessoa é o seu Manuel, que está lá no fundo com a esposa dele, né? E ele trabalhou na feira com o Tchá uns anos atrás. Ele era um funcionário exemplar, segundo meu Tchá e meu pai contou.
Bom, vocês devem estar perguntando por que eu estou falando desse fato que ocorreu. Estou contando porque toda semana que a gente encontrava o seu Manuel na escola, ele contava uma história pra gente da época da feira. E ele, cada vez que ele contava, ele gostava muito de enfatizar como que o meu tchau influenciou na sua vida, né? E eu acho que foi muito importante pra gente essas lições do seu Manuel, que a gente pôde conhecer um pouco mais do nosso tchau. Então, seu Manuel, muito obrigado por ter compartilhado essas histórias conosco. Outro fato que eu gostaria de falar para os senhores é que quando eu e meu irmão, uma vez a gente estava conversando e veio uma lembrança assim, de quando a gente era pequeno. E a gente lembrou que o nosso tchau sempre falava, né, que não ia presenciar a virada do século, nem a que era a virada do milênio. E aí os anos se passaram, nasceram os meus primos, né, os outros netos, e muitas coisas aconteceram. E hoje a gente está aqui com muito orgulho comemorando o beijo do tchau. Bom, eu gostaria só de agradecer o tchau por tudo que ele foi e é para todos nós. Tchau, domo arigatou gozaimashita. Em nome do seu Paulo e dos netos, nós gostaríamos de fazer uma pequena homenagem aos filhos. O Alberto e a Regina. Márcia e Silvio. E Margarete. Muito obrigada. Então, esse foi o agradecimento do pai, o aniversariante, aos seus filhos que organizaram essa festa e lutaram bastante para que isso fosse realizado. Ok? Vamos dando continuidade. Kodomo-san tachi kara otou-sama e kanshaを贈呈いたします。só um minutinho que,すみませんけど、日本語を読める人は、こちらの画面を出てください。Vou repetir aqui. それでは続きまして、子どもさんたちからお父様へ感謝状を贈呈いたします。Então, em seguida, os filhos vão oferecer ao pai, o Sr. Paulo Massami Koga, esse certificado de gratidão. A partir de agora, a filha, Márcia, passa a ler o que está escrito no certificado de gratidão e a filha, Margarete, fará a tradução em português. Korekara, Koga Paulo Massami sama no musume san tachi, Márcia san ga kansha jo o yomimasu. そして、マガレットさんがポルトガル語の翻訳を読みます。読み上げます。ごめん。こちらの方どこから？どこで方がいい？感謝状。Koga Paulo Massami sama。お父さん、あなたは長い人生を自分を顧みず、私たちのため一生懸命尽くしてこられました。その人生の鏡のおかげで、私たち3人の兄弟は
健やかに育ち、幸せな毎日を過ごしております。お父さんの米寿のお祝いの日に、あなたの子供として生まれたことを誇りに思い、心よりこの感謝状を捧げます。2014年8月3日、Alberto Yoshio, Márcia Naomi e Margarete Hitomi. Tradução. Certificado de gratidão. Cachadu. Senhor Paulo Massamicola, querido papai, por todo este longo período de sua vida, você lutou todos os dias com muito esforço em prol do bem-estar da nossa família. Graças a este exemplo de vida, nós, os 3 irmãos, crescemos com muita saúde e estamos vivendo muito felizes todos os dias de nossas vidas. Nesta data em que estamos comemorando o seu aniversário de 88 anos, Beiju, por nos sentirmos honrados em termos nascido como seus filhos, com todo o nosso amor e respeito, dedicamos-lhe este certificado de gratidão. Kanshajou, 3 de agosto de 2014. Alberto Yoshio, Márcia Naomi, Margarete Hitomi. Parabéns pra você nessa data querida, felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pro São Paulo, vai lá! Como é que é? É pique, é pique, é um montão de pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha! Pique! Paulo, 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 Paulo. Assopra a vela. Cuidado com a dentadura. Ele não usa, gente, por isso que não tem pedido. Biba! Aí, todo mundo aprendendo a falar Viva de Romboy. Biba! Vai cortar bolo. Mais uma vez. Viva! Seu Paulo, toca a pazinha na vela, que ela apaga. Konnichiwa. 今日は私の88歳の誕生日にたくさんご来場くださいましたことを感謝いたします。せっかくお呼びしましたけど、お口に合うかも思いますけど、どうかごゆっくりとお過ごしください。そしてまたたくさんの金服、それにプレゼントをいただきましたことを感謝いたします。そうした最後に皆様方およびご家族の上に神様のご加護と健康がありますことをお願いいたします。はだ簡単でありますが、これをもってご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
りがとうありがとういつく世代ありがとう思い起こせば数えきれない多くの人に出会いました迷惑かけたり心配かけたり兄前の奥でしただけどこうして歌を歌い夢を紡いでおられたのはあなたがいるからあなたがいたからあなたがいつもいつも見てくれたからありがとうありがとう大切なあなたへありがとう